Imagina só, você ficar menstruada e não ter absorvente para usar. Ter que sair de casa para ir ao trabalho. O problema atinge milhões de mulheres no mundo e piorou na pandemia. Pobreza menstrual, que é a falta de acesso ao dinheiro para comprar. Os estudantes podem perder até 45 dias de aula, o que é por volta de um quarto desse uma palavra que não existe para milhões de mulheres uma vez. A gente vai falar de pobreza menstrual e de dignidade íntima. Jair Bolsonaro vetou a distribuição gratuita de absorventes higiênicos para estudantes de baixa renda de escolas públicas, mulheres e situações. Por que será que o presidente Jair Bolsonaro vetou esse projeto? Além de um ciclo, um documentário sobre a pobreza menstrual. Uma pessoa que menstrua pode perder durante toda a sua vida mais de 20 litros de sangue. Recomenda-se trocar o absorvente pelo menos a cada 4 horas para evitar infecções, bem como se limpar com água corrente. Mas, e quem não tem acesso a nada disso? Essa é a chamada pobreza menstrual. De acordo com o relatório Pobreza Menstrual no Brasil, Desigualdades e Violações de Direitos, produzido em parceria pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, ou UNICEF, e o Fundo de População das Nações Unidas, a UNFPA, pobreza menstrual é um fenômeno complexo, transdisciplinar e multidimensional, ligado à falta de acessos a recursos, infraestrutura e conhecimento para a plena capacidade de cuidar da menstruação. O cálculo, feito a partir do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, estima que cerca de 60 milhões de meninas e mulheres menstruam hoje no Brasil, o que equivale a 30% da população. De modo geral, e do ponto de vista da biologia, a menstruação é o desprendimento das camadas do útero, que ocorre todos os meses caso não tenha tido fecundação. A primeira menstruação acontece geralmente entre os 11 e 14 anos, e vem acompanhada de mudanças corporais que caracterizam a chamada puberdade. O fenômeno continua a ocorrer mensalmente até a faixa dos 50 a 55 anos, quando chega a menopausa. Na tentativa de ensinar sobre o autocuidado dentro da saúde sexual e reprodutiva, a educação sexual presente nas escolas públicas e particulares nem sempre é o suficiente, como explica Bia Fioretti, autora do livro O Segredo de Alice, que ensina sobre a menstruação de forma didática e inclusiva. Ela ressalta a importância de conhecer o corpo antes de questões sexuais. Você, quando chega na escola e eles vão dar aula de educação sexual, o que eles mostram, né? Ninguém explica o que está acontecendo com o seu corpo, só vão falar de infecções sexualmente transmissíveis, HIV, vão falar de concepção ou contracepção, mostram aquele desenho daquela vulva horrorosa, que se cada um tem a sua, como é que eles mostram aquele padrão, e você fica sem saber o que está acontecendo com o seu corpo. Esse foi o caso de Valéria, mulher que vive em situação de rua e atualmente mora em um centro de acolhida na região da Zona Leste de São Paulo. Eu tive que aprender sozinha. Na escola eles davam falava, mas não falava tudo, né? Mas eu aprendi que a gente tem que ter higiene, trocar o absorvente, mesmo quando ele não está cheio. Isso eu aprendi na escola. Uma pesquisa global feita em 2018 pela Sempre Livre, empresa da Johnson & Johnson com o apoio da Kira Pesquisa e Consultoria, mostra que cerca de 54% das mulheres entre 14 e 24 anos sabiam pouco ou nada sobre a menstruação na primeira vez em que menstruaram. Nas ruas de São Paulo, perguntamos para algumas mulheres o que elas aprenderam sobre a menstruação antes dela acontecer. Se você sabia sobre menstruação, alguém
quase nada, só de colocar absorvente, não é nada. Você aprendeu sobre menstruação, você aprendeu aonde? Ouvindo com a minha mãe. Sua mãe? É. Fala que você falou sobre menstruação. Agora já fui cuidado, ninguém vê. A gente ficava lá. Muito cuidado com o quê? Vai ninguém ver. Pra ninguém ver? Ao falar de menstruação, é necessário considerar todos os corpos que menstruam, como de pessoas não binárias e transgêneras. É o caso do jornalista Caê Vasconcelos, homem trans que conta que sua experiência com o aprendizado foi marcada por uma educação tradicional. Eu lembro que em algum momento na escola, aquela coisa bem, né, cisgênera, tem aquele no livro de biologia, ó, o corpinho da menina e o corpinho do menino, em algum momento alguma professora falou que isso poderia acontecer, mas ninguém explicou direito. Eu lembro que foi um fim de semana que eu menstruei pela primeira vez, eu tava com uma dor forte, que eu não entendi o que era, fui no banheiro, quando eu me limpei, saiu sangue, né? Aí eu fiquei, será que é aquilo que a professora falou? Ou sei lá, né? Me machuquei. Aí eu chamei minha mãe e tal, e ela aquilo, né? Aquela frase bem assim, bem, hoje eu enxergo bem violenta, né? Mas normal, é muito comum. Ai, parabéns, você virou mocinha. E aí me deu um pacote de absorvente e eu fiquei, o que eu faço com isso agora, né? No Brasil, a educação sexual e menstrual ainda é precária e banalizada à maioria. Em grande parte, a educação sexual se limita a métodos de prevenção de gravidez. Nas escolas, por exemplo, é algo que está se tornando comum, de acordo com o relatório da Unicef sobre a dignidade menstrual, que mostra que cerca de 80% de alunas com 14 anos recebem orientações para prevenir a gravidez. Para Júlia Dias, formada em administração pública e fundadora do projeto chamado Pobreza Menstrual, que visa disseminar informação sobre o tema, é preciso abordar também os aspectos fisiológicos da menstruação na educação sexual. Em educação menstrual, esse conhecimento ele é extremamente inadequado no Brasil, a gente não fala sobre isso. As pessoas não sabem usar absorvente. Isso é um grande problema, até, enfim, fisiológico, né? Isso gera infecções, isso, enfim, gera um impacto no corpo muito forte. Até entre quem usa absorvente de, por exemplo, deixar muitas horas. Então, assim, é super, super inadequado. A escola não fala sobre isso, né? Eu só consigo gerenciar uma coisa que eu entendo que existe, o que é, como é que funciona, para que serve. E se eu não sei nada disso, eu não vou conseguir gerenciar isso de nenhuma forma, né? De onde vêm os mitos e tabus da menstruação? Por que algumas pessoas sentem vergonha de falar sobre ela? Quais são os fatores que agravam a pobreza menstrual? Para a antropóloga Regina Figueiredo, as respostas para essas perguntas estão ligadas às ideologias conservadoras. A nossa sociedade brasileira, ela tem uma cultura, como eu falei, de contenção da sexualidade feminina, né, que é a visão cristã. Então você tem toda essa trajetória de a menina ter que casar virgem, se conter, fechar as pernas, assim como é a tia que é a avó que ensina para a menina que se ela fizer isso ou fizer aquilo, ela é promíscua, galinha, impura, entendeu? Então o problema é isso, é que o grupo feminino perde o poder e se ideologiza sob uma ótica masculina, né? E sobre a ótica masculina a diferença não é mais só diferença, ela passa a ser inferioridade. Inferioridade no sentido de menor, desequilibrada, suja, ou inferioridade no sentido de ameaça à normalidade. Ela é anormal, é nojenta, pode trazer impureza. Agora, quando você tem um menino médico que se forma achando que a menstruação é nojenta e ele vai ser o ginecologista do mundo de mulher, ele vai passar essa informação, essa visão nas suas práticas. Então a gente tem bastante prática intervencionista sobre o corpo da mulher, né? Que tira ela da natureza dela, como se ela fosse uma pessoa que deve ser alinhada, curada, acertada, né? Isso vem até essa ideia de regular a menstruação, que é ridículo, né? Que a gente é regulado por ciclos hormonais cíclicos, diferente do homem que ele é meio constante.
A falta de espaço para falar sobre o assunto na escola e na família faz com que muitas adolescentes sintam medo, vergonha e falta de confiança para entender o que acontece com o próprio corpo. Em muitos países, a menstruação é associada à impureza, por isso geralmente há um silêncio em torno do assunto. Regina Figueiredo explica também os motivos que levam a essa estigmatização. No Ocidente, a gente tem uma trajetória que vem das religiões judaico-cristãs. Então, é o patriarcado, não é? Que domina o espaço público e domina o poder também. Então, o discurso sobre as mulheres, né? Não é elas que fazem, é o discurso na visão do homem, né? E na visão do homem, a menstruação é aquela coisa estranha, esquisita, né? Além dos preconceitos sofridos pelas mulheres em relação à menstruação, existe ainda a questão da binariedade, que inviabiliza a população transgênera. O jornalista Caê Vasconcelos comenta como lida com a menstruação enquanto homem trans. Eu sempre tive uma relação muito difícil com a menstruação, não por ter essa associação ao feminino ou por ser essa questão de a gente sangrar durante tantos meses, mas porque eu tinha muitas cólicas. Então as minhas cólicas eram horríveis, assim, desde criancinha, né? Coisa de desmaiar no banheiro, desmaiar no ônibus. Por isso que eu espero que o próximo governo federal coloque as pessoas trans com útero dentro da... Não só quando a gente fala de menstruação, né, mas quando a gente fala de gravidez, quando a gente fala de aborto, tudo que tem a ver com a saúde sexual e reprodutiva a gente tem que estar incluso. O fato da gente estar invisível faz com que os médicos não se preparem, né, não só os médicos como as clínicas também, todo o sistema de saúde para atender as nossas pluralidades de corpos, e aí a gente acaba sendo afastado, né, compulsoriamente desses lugares, e aí a gente acaba ficando doente de forma muito mais grave, né. O fato, né, da ginecologia ter sido criada por homens cisgêneros que não têm vagina, não tem útero, não entenderem como funciona, são coisas muito violentas. Para mim foi muito violento aquele processo. O tabu é apenas uma vertente do que chamamos de pobreza menstrual, que se refere a inúmeros desafios de acesso a direitos e insumos de saúde pública. A educadora menstrual, Bia Fioretti, ressalta. Mas a gente tem que entender que pobreza menstrual é falta de conhecimento sobre a questão dos ciclos e também na questão de saúde física, fisiológica, saúde emocional e saúde mental. Dentro da pobreza menstrual, a gente tem alguns pilares, né? Um pilar que é a falta de acesso à higiene. A gente tem que tratar a questão de coleta do fluxo. A outra questão, dentro da saúde pública, você tem que ver se essas pessoas também têm acesso à higiene de água. E também têm acesso à questão de esgoto e de descarte desses absorventes. O termo pobreza menstrual também é sinônimo de violência menstrual, uma vez que envolve muito mais do que apenas a questão do sangramento mensal. Engloba também questões mais abrangentes da cultura, como explica a doutora em Direitos Humanos, Raíla Alves. Porque para além de um ciclo, a gente sabe que quem são as mulheres mais afetadas, né? A gente sabe que mulheres e pessoas. E ainda tem essa questão muito binária, quando a gente fala não só sobre saúde menstrual, mas também sobre direitos sexuais e reprodutivos. A gente enxerga isso, a gente pensa em reprodução, automaticamente pensa em mulheres cisgêneras e mulheres brancas. E normalmente as pessoas mais afetadas por isso, não por esse fenômeno, são mulheres negras, homens trans. Outro fator nesse cenário da pobreza menstrual que impacta na saúde é a falta do saneamento básico. Segundo dados do Unicef, em parceria com a UNFPA, cerca de 713 mil meninas vivem sem acesso a banheiro em suas casas. Como contam Maria Eduarda Martins, técnica em enfermagem, e Tainá Paulini, formada em serviço social, que conduzem o projeto Escola de Liderança para Meninas, da ONG Plan International Brasil. Em relação ao período menstrual, que não tem os materiais suficientes, né, para apoio quando elas estão no período menstrual, seja papel higiênico, seja absorvente,
né, que muitas vezes acabam deixando de ir para a escola por conta disso. É o acesso à água, né? Às vezes elas estão no período menstrual, já não tem um acesso digamos, a uma lixeira que possa descartar o absorvente, ou então o papel higiênico, né, para fazer a higiene correta, e às vezes não tem acesso nem à água na escola, porque a torneira está quebrada, ou então está tendo vazamento, elas não têm acesso. Não ter acesso aos insumos de higiene menstrual e a uma estrutura adequada nas escolas pode levar à evasão escolar, seja pela falta de absorventes, falta de banheiro e papel higiênico em casa e na escola, por cólicas ou problemas mais abstratos, como a insegurança e a vergonha causada pelo tabu do corpo menstruado. A ONU estima que 1 em cada 10 meninas falte à escola durante a menstruação, e tal índice é ainda pior quando se analisa o Brasil. No país, 1 em cada 4 mulheres já faltou à aula por não poder comprar absorventes. Isabela Laster, uma das fundadoras do Absorvendo Amor, ONG atuante no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, que distribui itens de higiene menstrual básica e trabalha na disseminação de informação, explica sobre o assunto. O outro lado realmente ele é muito ligado a essa questão de classe, porque se a gente for parar para pensar, nas escolas públicas, as meninas elas acabam, por conta da falta de acesso aos produtos de higiene menstrual, as meninas elas acabam faltando mais aulas que os meninos, né? Então acho que a gente tem esse lado da conscientização, mas também esse lado prático, da desigualdade de gênero, de tudo que está envolvido, de entre comprar o pão, entre comprar o arroz, entre pagar a conta de luz, não vão comprar o absorvente. Então, a gente acredita que realmente tem que ser uma coisa gratuita, tem que fazer parte de políticas públicas, questão de saúde pública mesmo. A escassez dos recursos necessários para uma higiene básica na vida de uma pessoa que menstrua acende diversos problemas para a saúde, como explica a ginecologista Ana Thaís Vargas. Os problemas que você pode ter quando você falta higiene, porque você está com um sangue que está saindo de dentro do corpo, que vai morrer, né? Que ele vai começar o processo de necrose dele e de deteriorização mesmo. Então, tudo isso causa um cheiro muito ruim. A gente que tem acesso a absorvente e tudo mais, a gente já acha que o cheiro da menstruação é um cheiro forte, um cheiro diferente do que a gente está acostumado a sentir quando a gente não está menstruada. Esse cheiro, por si, assim, não é do sangue da menstruação, é por causa do início da necrose desse sangue, da oxidação já desse sangue pelas bactérias do ar. Ipiranga, as margens plácidas, o herói povoado retumbante. Menstruar no Brasil custa caro. Segundo o estudo Livre para Menstruar, feito pela ONG Go Up, em parceria com a Herself Educational, em 2021, estima-se um gasto entre 3 mil e 8 mil reais com absorventes ao longo da vida menstrual. Dados de 2019 do IBGE apontaram que a população brasileira já ultrapassa 213,7 milhões. Destes, 6,5% vivem em situação de extrema pobreza. Então, como é para as pessoas em situação de rua? Esse é o questionamento de Gilmara Pimenta, co-idealizadora do projeto solidário Menstrua de Manaus. Imagina uma mulher na rua, menstruada, sangrando, e aí as pessoas olham para ela e tipo, ela não tem o que usar. E essas pessoas elas não têm acesso a absorvente porque elas não têm dinheiro para nada, assim, né? A maioria delas, algumas trabalham com as coisas ali pelo centro, pela rua e ganham um pouquinho de dinheiro que, sei lá, elas usam para comprar comida ou para outras coisas. Este problema é comum por todo o país. Em São Paulo, Marta, de 51 anos, que tem estado em situação de rua há 20 anos e hoje mora em um centro de acolhida na Zona Leste, conta que entre comprar absorvente e alimento, o alimento é sempre mais importante. Porque a barriga não espera. A maior dificuldade de Marta quando está na rua e menstruada é lidar com a mente. Eu lido com isso como
Eu tento reconhecer, procurar ver o que meu corpo está pedindo, entendeu? Fazer definição do corpo, tem que ser da mente, não daria certo. Como eu desço muito, às vezes eu tenho que usar fralda, aí eu tenho esse surto de medo e de pânico. De acordo com Júlia Dias, fundadora do projeto Pobreza Menstrual, a pobreza menstrual é uma realidade que também impacta emocionalmente. Quem não tem esse acesso convive com esse medo diário, com essa ansiedade diária, com, enfim, inclusive isolamento e depressão muito fortes nesse período do mês, porque vai se sentir suja, vai se sentir menos, vai se sentir incomodada, não vai conseguir ter um convívio saudável. Outro grupo afetado pela pobreza menstrual é a população carcerária feminina. A quantidade insuficiente de absorventes oferecida pelo Estado aos presídios fazem com que as detentas tenham que improvisar para conter o fluxo. Thaís Zanotto, membro da Pastoral Carcerária para a Questão da Mulher Presa, conta um pouco dessa realidade dentro das prisões. O Estado dá um kit de higiene por 15 dias, um mês. Isso depende da unidade prisional, essa frequência. Tem unidades que é 15 dias, tem unidades que o Estado doa um mês. A quantidade é insuficiente, a qualidade é muito inferior. Então, o que as mulheres me falavam? Que, dependendo do fluxo, elas usavam 2 absorventes, tipo um em cima do outro, sabe? Ou elas utilizavam as roupas delas com toalhas, principalmente à noite. Onde eu trabalhava, onde eu atendia, né? Onde elas atendiam era assim. A calcinha, elas não deixavam secar no sol, elas deixavam secar. Muitas unidades prisionais não têm esse local adequado ou um local para elas secarem ao sol, sabe? Mas elas secavam dentro do próprio alojamento, assim. Então, muitas têm doenças, né, causadas pela questão da bactéria, fungos, e sim, isso acontece. O retrato da desigualdade atinge milhares dessas pessoas em todo o país e poderia ser amenizado por meio de políticas públicas, mas apenas em algumas cidades se tornou uma realidade. A vereadora de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, Calice de Brito, fala um pouco sobre sua experiência ao sugerir um projeto em combate à pobreza menstrual. Aqui na Câmara de Vereadores nós somos em 2 mulheres, somos em 11, só 2 mulheres, né? Surge aquele debate um pouquinho, às vezes parece que, será que precisa isso aí? Daqui a pouco vai ter mais o que para ser entregue, né? Quando eu coloquei o projeto, eu tive que explicar um pouquinho mais intensificado, né? O porquê realmente, para não ficar aquela coisa banalizada, mas é mais um projeto que vai ter mais algo gratuito, né? Porque foi o que a gente escutou aqui nos primeiros dias, aí eu falei, não é que é mais algo gratuito. É uma questão de higiene da mulher, é uma questão que a mulher é uma pobreza menstrual, e a gente tinha relatos, né, de meninas que usam o pano, a sacolinha plástica com o pano junto, o miolo do pão para poder absorver. Em relação à equidade de gênero, o Brasil está entre os piores países, segundo o relatório da ONU de 2020. Calícia defende que é preciso de mais mulheres na frente da política. Quando a gente consegue ocupar esse espaço, que não é fácil ocupar, a gente tem que fazer de tudo para atender tanto políticas públicas para as mulheres, para as crianças, né? Porque são questões que às vezes têm um olhar diferente. A mulher realmente ela tem um olhar diferente na política pública, ela tem um olhar diferente com o próximo, com a família, com a criança, né? E isso se faz muito necessário no momento que a gente está vivendo, nesse momento pandêmico aí que a gente está. A preocupação com a higiene menstrual chegou no Legislativo Federal. Em 14 de setembro de 2021, o Senado aprovou a criação de um programa de proteção e promoção da saúde menstrual. Mas em 7 de outubro deste ano, o presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei. A proposta tinha como beneficiárias estudantes de baixa renda matriculadas em escolas da rede pública, mulheres em situação de vulnerabilidade social extrema, mulheres apreendidas e presidiárias e ainda mulheres internadas em unidades para cumprimento de medidas socioeducativas. Como justificativa para o veto,
O governo federal alegou que os artigos do projeto de lei violariam a lei de responsabilidade fiscal e que tal projeto contraria o interesse público. O programa beneficiaria cerca de 5,6 milhões de mulheres. Isabela Lachter, fundadora da ONG Absorvendo Amor, comenta sobre o veto. É um retrocesso muito grande isso pra gente, para todo o trabalho do projeto, para tudo que a gente acredita, sabe? É uma coisa tão básica que, além do fato de ser um homem, né, como presidente, então ele não sabe qual é essa realidade, ele nunca faltaria aula porque ele não tem absorventes, ou talvez a filha dele nunca faltaria aula porque ela não tem um absorvente. Então, é um homem falando sobre as necessidades das mulheres e indo contra tudo que a gente está tentando melhorar, né? O governo tem uma função muito grande, tem uma influência que nem se compara com a nossa, né? Então, se o governo pudesse facilitar um pouco toda essa tentativa de tentar trazer uma experiência e uma dignidade maior para as meninas e para as mulheres, né? Seria incrível, mas seria o básico, na verdade. Mas, infelizmente, não é o que a gente vê aqui no Brasil. Menstruar com dignidade não é um luxo, é uma questão de saúde pública. O acesso à informação e recursos são necessidades de primeira instância. Estão na base de uma realidade mais igualitária. É um direito humano para que todas as pessoas que menstruam possam frequentar o trabalho, a escola e qualquer lugar que estejam de forma mais livre, além de termos a oportunidade de viver mais confortavelmente dentro de nossos próprios corpos. Olha, tive uma menina da minha sala que ela riu bastante de mim porque isso aconteceu. E eu fiquei muito chateada. Quando cheguei em casa eu chorei bastante porque eu não tinha entendido porque que uma mulher estava rindo de outra naquela situação. Então eu fiquei muito chateada, fiquei com muita vergonha, mas a professora e uma amiga minha que estava na sala me ajudou bastante no momento. Mas quando eu cheguei em casa eu fiquei muito chateada. Não é muito legal que você está sentindo a dor, quer tomar uma medicação, aí você não pode, fica tudo com elas, aí eu tenho que pedir pirona. Mas aí às vezes tem outros que me dão, aí a dor não passa, que é de pirona que é mais também. Aí se eu for pedir de novo, elas falaram que não, elas falam não, a gente já te deu um remédio pra dor. Mas aí não passa, aí fico, nossa, me revirando dentro do meu colchão. Porque tem pessoas que têm condições de comprar e precisam usar. Estar menstruada não é quer dizer estou na moda. Estou precisando e acabou. Não vou discutir essas coisas. A maioria das pessoas se conscientizar. Nossas companheiras estão sofrendo na rua. Como que vai tomar um banho, fazer uma higiene bem feita, depilada, essas coisas todas. É muito difícil. Se eu morasse na rua, eu não sei como seria. Este documentário foi produzido como trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade São Judas Tadeu, com locução de Giovana Miranda, produção, entrevistas e roteiro de Amanda Beiro, Ana Eduarda Silva Leite, Fabiane de Andrade, Giovana Miranda e Gisele Augusto. Orientação da professora doutora Eliane Basso.